diante de tantas pessoas que escutam tantas vozes, qual seria a voz que eu estou ouvindo, que você está ouvindo? Eu queria, me posicionar aqui. Acredito que um vídeo curto, porque nós estamos vivendo um momento decisivo, onde não se sabe qual é a voz, a verdadeira voz que estamos ouvindo. Mas Jesus disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço porque elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço porque elas me seguem. Jesus disse isso. E por que eu estou falando isso? Queridos, grandes líderes, por algum motivo, um má posicionamento, começam ouvindo a voz de Deus e depois esquecem, não conseguem mais ouvir a voz de Deus e passam a ouvir a voz do povo ou a voz do diabo. É verdade. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque é preocupante em nossos dias e a gente sabe que tem muitas pessoas que julgam ouvir a voz de Deus. Deus falou comigo. Não, Deus me disse. Seria a voz de Deus ou a voz do seu pensamento ou do seu coração? Mas, pois bem, lá na frente a gente vai continuar falando sobre isso. Eu queria falar sobre uma pessoa maravilhosa que foi Abraão. O primeiro exemplo que eu quero dar aqui é sobre Abraão. O homem que Deus havia dito: ande na minha presença e seja perfeito. Ande na minha presença e seja perfeito. Ele foi um exemplo de fé, porém, no momento oportuno, com a sua família, com a sua esposa Sarai, todos sabem que Deus havia prometido a Abraão, Deus prometeu a Abraão e prometeu que a sua descendência seria uma descendência numerosa, e esta promessa era extensiva para a sua esposa Sarai. Porém, com o passar dos anos, como todos sabem a história, a promessa não se cumpria. Sarai disse para Abraão coabitar com Agar, porque ela disse que Deus havia impedido ela de ter filho, quer dizer, o Deus que havia feito a promessa, agora ela estava crendo de que havia impedido, de que não era mais tempo dela ter filho, e ela conseguiu persuadir com as suas palavras o marido, dizendo que era para o marido coabitar com ou ter relações com a serva Agar, e a partir daí gerou Ismael, que provocou tudo o que estamos vivendo hoje, que provocou momentos terríveis naquela época, e a partir daí começa um grande dilema sobre a família, sobre a história do povo de Deus. A Bíblia vai dizer que Sarai pediu para Abraão coabitar com a serva. E a Bíblia não nega isso em Gênesis capítulo 16, versos 2, dizendo: e Abraão ouviu a voz de Sara. Abraão ouviu a voz de Sara, e era Sarai na época. Meus amados, eu pergunto mais uma vez: é melhor ouvir a voz do povo ou ouvir a voz de Deus? Há um ditado que diz: a voz do povo é a voz de Deus. Não, meu querido. A voz do povo é a voz do diabo. A voz do povo é a voz do pecado. O povo tem que ser guiado e não influenciar para guiar. Esse é um ditado errado. Porque se Moisés fosse depender do povo, Moisés não encontraria ou não seria salvo. Eu vou repetir: se Moisés dependesse do povo, ele com certeza não seria salvo. Na verdade, o povo cansou tanto Moisés, a ponto de Deus ter que interferir. Graças a Deus que Moisés era um homem manso. Veja o que é que o povo pode fazer com um líder. Então, Abraão ouviu a voz de Sarai porque ele tinha razão. Na verdade, a razão era: ela não pode ter filho.
mas não é a razão que vai falar diante da fé, querido. Contudo, a voz da razão, ela é diferente da voz de Deus. E como consequência disso, Abraão gerou Ismael, que veio a ser o pai dos árabes. Essas grandes guerras, essas grandes brigas por terras, que acontece hoje, são consequências de uma má escolha e porque alguém ouviu a voz de sua esposa. Eu não estou dizendo aqui que você não ouça a sua esposa, às vezes sua esposa está até certa, e muitas vezes o conselho de uma mulher de Deus, uma mulher prudente, retira o homem de muitos perigos. Eu conheço quantos perigos eu já corri, minha esposa me livrou com conselhos. Uma mulher sábia, uma mulher virtuosa, uma mulher que tem bons conselhos, ela influencia o seu marido, ela fala e o marido consegue escutar nela a voz do próprio Deus. Eu não estou dizendo que você não escuta, agora também tem mulheres aí terríveis que aconselham o homem à maldade, ao mal, que cria coisas pessoais no coração do homem, que provoca algo terrível, que desvia o homem do foco espiritual. Tem mulheres aí que não vale a pena. Eu conheço muitas mulheres, inclusive mulheres de líderes. Eu conheço mulheres de pastores, que são mulheres de Deus, que são bênçãos de Deus, mas eu também conheço mulheres de pastores que são imprudentes, são mulheres má, são mulheres perversas, mulheres que não merecem respeito, porque na verdade são mulheres que influenciam o marido por mal, que causa confusão, ao invés de trazer comunhão na igreja, traz confusão na igreja. Isso eu posso provar isso a você. Eu conheço. São quase 30 anos de ministério, eu não posso ficar aqui contando historinha que alguém me contou. Eu estou falando de vivências. Tem mulheres prudentes, mulheres que merecem respeito e mulheres que não merecem, que influenciam o líder por mal, que acaba com o líder, que acaba com o próprio pastor. Então, Abraão ouviu a voz de Sara, ou de Sarai, e hoje pagamos o preço por conta de uma má escolha. E aqui, claro que a gente aproveita para falar das mulheres. O quanto é importante uma mulher, de um pastor, de um líder, ser prudente, amorosa, ser mulheres que atraem, mulheres que são respeitosas, mulheres que conseguem atrair as outras, aconselhar as outras, Mulheres de Deus, mulheres que são vigilantes, mulheres que agregam. Aqui eu vou falar, não esse tipo de mulher que a gente viu aqui. Uma falha grave levou um homem a pecar, a descrer das promessas, a fugir do propósito, e depois, todos conhecem a história, a gente vê onde termina. E quantos ministérios realmente é um problema? É um problema não por conta do homem, não por conta do pastor, e sim por conta da mulher. Porque ninguém quer ser exemplo dessa mulher. Essa mulher não é exemplo para as pessoas. Ninguém quer tirar exemplo dessa mulher, melhor dizendo, e a mulher não é exemplo. É esposa de líderes, é esposa de pastores, é esposa de homens de Deus. E ao invés de agregar, trazer paz, traz confusão. E Sara trouxe confusão para a família dela. O segundo exemplo que eu quero falar aqui é Josué, gente. Quando um povo vem a Josué, e todos conhecem a história, em Josué 9:8 ao 15, se você for ler ali, você tira lições ali. O povo vem a ele com mentira, buscando fazer aliança com os filhos de Israel. No versículo 14, a gente vai ler claramente e ver que Josué e o povo não pediram conselho, não pediram que Deus falasse com eles. Ou seja, ouviram a voz, ouvir a voz de Deus. Eles não pediram conselho de Deus. E aí o povo também não pediram conselho da boca de Deus. E aí procuraram ouvir outra voz, a voz do coração. E aí você sabe que o coração engana. E você sabe o que aconteceu com Josué depois disso. Se vocês lerem o que está escrito em Jeremias, capítulo 17, versos 9, diz: o profeta Jeremias está inspirado, Está inspirado quando ele diz: enganoso é o coração do homem. É uma voz enganosa do coração. Quem o conhecerá? Coração engana. Tem gente aí, Deus me disse, Deus falou, e tem gente que prefere nem consultar. Não, eu sonhei. Isso me preocupa, gente. Isso me preocupa. Não que eu descreia dos sonhos,
Não que eu descreia que Deus... Prefere ouvir um profeta do que ouvir a voz de Deus pessoalmente, ter a testificação de Deus pessoalmente. E aí já sabe que quando o coração engana, aí você está emocionada, aí você passa a ouvir a sua própria voz, achando que é a voz de Deus. Você passa a ouvir a voz da sua mente, achando que é a voz de Deus, do seu intento, da sua própria sabedoria, achando que é a voz de Deus, né? E aí sentimento não cola no reino de Deus. Quando a gente damos ouvido a essa voz e não a voz do Senhor, colhemos prejuízos, e prejuízos grandes, porque Josué teve que conviver com um povo estranho no meio do povo de Israel. E ainda que se ele não ouvisse realmente, porque não ouviu a voz de Deus, poderia, e trouxe-lhe sérios problemas, né? Ele conviveu com um povo estranho no meio do povo de Israel. Gente, um outro exemplo que também a gente fica bastante, esse daqui é talvez seja um dos piores exemplos, é Aminon. Quem não conhece a história de Aminon, né? Eu estou segurando aqui a câmera, porque essa inspiração veio essa semana e eu preguei até sobre isso e estou aqui recapitulando. Aminon, como vocês conhecem a história, Aminon, ele é um cidadão que a gente pode dizer que é um excomungado nos dias de hoje. Por que um excomungado? 2 Samuel capítulo 13, o filho de Davi, ele contraria a voz do Senhor, e a voz do Senhor dizia em Levítico, e disse em Levítico 18, versos 6 ao 9, que condenava e condena a união entre irmãos. E Aminon, como todos sabem, desejou carnalmente a irmã dele. É isso aí. Aminon deseja a irmã, e ele, sendo conhecedor dos preceitos do Senhor, Aminon entra em uma aflição, chegando até a adoecer. E aí é quando uma voz doce soa dos ouvidos de Aminon. Não era a voz de Deus, era a voz de um amigo. Que amigo é esse, meu irmão? Que amigo é esse que dá um conselho desse para Aminon, que está rasgando de amor, de paixão pela irmã? Jonadab dá um conselho a Aminon, e Aminon ouve o conselho de Jonadab. Qual é o conselho? Deita na tua cama, finge-se de doente, finja que você está doente, peça a teu pai para que tua irmã te sirva algum alimento. Capítulo 2, ou Samuel, capítulo 13, verso 5, pode ler lá. Jonadab, amigo da onça, dá um conselho a Aminon para que a irmã viesse em direção a ele. Olha, fique tranquilo, se finge de doente que ela vai vir. Aí chegando lá você aí executa o que está em seu coração, né? Trocando em miúdos, para que você vai ver que conselho diabólico. E aí sabe o que é que acontece? Aminon, que é filho do rei Davi, ouviu a voz do amigo, e quando sua irmã entrou no quarto, cumpriu o seu desejo. O resultado foi a morte dele, que foi tramada por outro irmão chamado de Absalão. Veja que tragédia. Mas aonde é que a gente aprende aí, meu querido? Aonde é que a gente aprende? Tira lições aí. A gente tira lições que às vezes a gente tem amigos, e eu falo isso com todas as letras. Aqui, amigo, qual é o tipo de amigo que você anda aí? Hein? Me responda. Qual tipo de amigo você está andando? Aquele que gosta de dizer o que você gosta de ouvir, que massageia seu ego, aquele amigo, aquele amiguinho que diz que você, rapaz, que palavra, você é um homem de Deus, tapinha nas costas, você é todo errado, vivendo uma vida dissoluta, de pecado, de mentira, de engano, e o amigo está do seu lado, batendo em suas costas, dizendo que você gosta de ouvir. Isso não é amigo. Isso não é amigo. Então, esse tipo de amigo aí, de Jonadab, tem muitos que dá conselhos errados só para agradar o amigo. Procure andar com pessoas que digam que você está errada, que você está errado, que não é o tempo de Deus, que não chegou a hora, que é para você esperar em Deus. Procure amigos que digam a você o que você precisa ouvir e não o que você quer ouvir, queridos. Está entendendo? Por que eu estou falando isso? Porque tem muitos que se aproximam de você, não tá junto, não, aí ainda acaba concordando com rebelião. Não, você tá certa, não, o pastor tá errado mesmo, né? Não conhece, não sabe quem é a pessoa, fala mal e você diz, não, é verdade, é minha amiga confidencial, é meu amigo.
Gente, tá aí o que é que aconteceu, o final de Aminon. Tá aí o final de Aminon, né? O próprio irmão acaba o assassinando, matando, né? E a gente também aprende de que não podemos ouvir qualquer tipo de pessoa, né? Eu quero amigos que me digam que eu estou errado. Eu quero amigos que digam: espere o tempo de Deus, não chegou a sua hora. Muitos de nós, servos de Deus, entramos nesses problemas, esses conflitos. A gente prefere ouvir a voz do amigo, da escola, amigos de pregação, amigos do louvor, amigos de não sei o quê, amigos amigos confidentes, do que ouvir a voz de Deus. A gente precisa ouvir a voz de Deus. Tem gente falando mal, criticando, acabando, em vez de unir, em vez de viver em comunhão, em vez de ajudar o pastor, ajudar o irmão, a gente está falando mal, sem conhecer, e aí é que está o problema. Eu quero finalizar aqui falando do último ensinamento de Deus para comigo, falando a respeito de Arão. Que tipo de líder e que tipo de homem foi Arão? É um personagem que a gente pode dizer que tinha tudo para dar certo, porque foi porta-voz de Moisés. Ele foi porta-voz de Moisés, né? Uma pessoa de confiança, grande líder de Moisés. Eu posso chamar aqui o co-pastor de Moisés. Esse aqui eu posso chamar que ele é o co-pastor de Moisés. Por que o co-pastor de Moisés? Porque estava lá nos piores momentos da trajetória da vinda do povo de Israel, os hebreus, a saída do Egito. Ele estava lá na história. O nome dele é muito citado. Em Êxodo 32:1, versos 2, 32:1 versos 2, o povo de Deus, ao ver que Moisés demorava de vir, vocês sabem a história, Moisés subiu ao monte para que Deus viesse a ministrar as leis, trazer as leis para o povo. E aí o povo viu que Moisés demorava de vir. Vou segurar aqui o vídeo. O povo percebeu que Moisés demorava de descer, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduza, pois Moisés, o homem que nos tirou do Egito, nós não sabemos o que aconteceu com ele. Veja só. E aí a gente espera a resposta de um co-pastor. A gente espera a resposta de um líder que está do lado, está no mesmo propósito de um outro líder. A gente espera a resposta de um homem que está vivendo a mesma linguagem do outro homem, que o deixou, que deu a ele confiança, que o revestiu de autoridade. Qual é a resposta? Não. Qual é a resposta? Espere. Mas a gente ouviu de Arão o seguinte: tire os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos, de suas filhas, tragam aqui na minha presença. E todos aqueles que estavam ao redor tiraram os brincos de ouro, trouxeram e levaram até Arão. Ele os recebeu e ele mesmo fundiu, transformando tudo em ídolos, modelou e entregou um bezerro de ouro para o povo adorar. E aí a festa está feita. A pinga está caindo no centro, a cachaça está caindo no centro, o povo está bebendo, o povo está doido, o povo está adorando outros deuses, por culpa de um homem deixado por Moisés para liderar o povo, falar a mesma linguagem. Tá aí, meu irmão, você aprende com isso aí, você aprende o despreparo, né? Ele não tinha tido as experiências que Moisés tinha tido com Deus, e aí você entende o despreparo, você vê a revelação de Deus, que é o despreparo de um homem na frente da obra, que não era o tempo. Em nenhum momento Deus já o testou, deixando ele na direção de um povo, e aí o homem cede às bizarrices, à idolatria, né? A deuses estranhos. E aí ele mesmo diz: está aí, eis aí o vosso Deus. Quer dizer, o cara porta-voz de Moisés consegue ver, e ele vê juntamente com o povo, e o porta-voz de Moisés diz: está aí, ó, esse é o Deus de vocês aí, esse é o Deus de Israel, que tirou vocês da terra do Egito, né? Que linguagem, né? E aí eu posso tirar lições daqui também. A vaidade entrou, como tem entrado em muitos líderes, o ego, né? A vaidade, o ego, a exaltação, a soberba, né?
como é que o sentimento de ter posse, de ter o trono daquele que ele entendeu que não viria mais, o sentimento político de ganhar do povo aplausos, de ganhar do povo uma série de coisas. Tá aí o sentimento. A gente aprende. Quantos líderes perdem, caem, porque não concorda mais com o seu líder, não concorda mais com o que o pastor está falando, está sempre discordando, sempre falando mal do próprio líder, e aí acaba ele criando uma rebelião, acaba saindo da igreja, abrindo seu ministério. Conheço vários que faz isso, fez e faz isso. Não concorda. A maioria das igrejas que eu vejo se montando, que eu vejo aí sendo construídas, são debaixo de maldição, são debaixo de rebelião, de pessoas que não concordam, vou abrir a minha, porque não se submetem. A maioria dos problemas de grupos, que para mim não era para existir mais, grupos dentro de igreja, grupo divide igreja. Posso lhe dizer isso, grupos divide igreja. Isso é uma opinião minha e até por experiência eu já vi que não funciona. A igreja tem que ser uma só. Os grupos que tem na igreja tem que trabalhar em prol do reino. Os grupos que tem na igreja tem que trabalhar em prol da obra do Senhor, não para mim, não para o meu grupo. Isso divide igreja. E aí a maioria das pessoas que não estão mais em grupo, não quero mais, porque discorda do líder, não consegue submeter o líder, não vai conseguir submeter o pastor, nem o marido, nem seja lá quem for. Se você não consegue submeter um líder, não respeita ele como líder, você não vai conseguir submeter um pastor. O vídeo ficou grande, né? Mas Deus está falando. Então, a gente sabe que é uma luta muito grande manter esse povo em comunhão. É uma luta muito grande manter um líder fiel, manter a fidelidade de um líder. E a gente viu aí a tragédia da liderança de Arão. Por quê? Por vaidade, por soberba, por ego, por querer. Talvez você vê aí claramente que ele acreditou de que Moisés havia morrido e ele agora está dizendo: agora eu vou fazer o bezerro, vocês vão adorar o Deus que tirou você da terra do Egito. Meus queridos, que Deus possa falar claramente, que você possa compartilhar esse vídeo e ver que Deus está falando conosco. Qual tipo de voz? Infelizmente, Arão ouviu a voz do diabo e a voz do povo. E você já sabe que quando Moisés chega no monte, ele joga as tábuas da lei no chão, revoltado e triste com toda aquela situação de um Deus que havia libertado o seu povo e agora estava sendo, infelizmente, sendo rejeitado por um povo que estava adorando outras imagens e esculturas. Que Deus possa ter falado com você ou falar com você através desse vídeo, que é muito forte. Qual tipo de voz você está escutando? Que você possa escutar a voz do bom pastor, a voz do seu pastor, porque as ovelhas, elas conhecem a voz do seu pastor. Não se junte com pessoas para se rebelar, para falar mal, para haver críticas, criar problemas, ao invés de você agregar, de você abraçar, de você amar, de você construir, crescer juntos. Porque Deus ama a comunhão. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Que Deus abençoe a sua vida e que desse vídeo você tire lições para continuar escutando a voz de Deus, a voz do Senhor, porque é assim que tem que ser. Deus continue falando com você. Um beijo grande e lembre-se sempre, família, eu acredito. Eu aproveito aqui para deixar um recado para você, varão de Deus, para você, mulher de Deus. Escuta a voz do teu esposo, ouve, aconselha, participe, estejam juntos e tomem as decisões juntas. Esqueçam a voz, ou melhor, mulher, esqueça conselhos que provocarão guerras na sua família. Escutem pessoas sábias, ouçam pessoas que têm inteligência, jogue, renuncie o seu ego e aprenda de que aquelas pessoas que querem o seu bem te aconselham para o bem. Então escute a voz de Deus. Como é que eu escuto, evangelista Rondinelli? A voz de Deus se escuta quando ela está de acordo com a sua palavra. Quando você escuta alguém, você vai escutar a voz de Deus quando está de acordo com a palavra do Senhor. Um beijo grande, Deus abençoe. Família, eu acredito.